134 Kiren Saga capítulo 479 Os ex-autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio, desde que todo o sétimo trabalho contra o Orkut começou, aquele que passou por toneladas e toneladas de montanhas russas emocionais não foi outro senão Isa. João sentiu muita responsabilidade por ela, mas também sabia que deveria empurrá-la para a frente e apoiá-la. Para qualquer pessoa em sua situação, ela estava indo muito bem. É por isso que, depois de descobrir que Zayn atacou a cidadela e ficou furioso, Isa foi convidada por João para entregar uma dolorosa vingança ao Daedric Prince Clavicusville. Vamos fazer um assalto dentro de um dos cofres de Clav, aquele que contém tudo que Zayn reuniu para Clav. Sentindo-se imprudente sem se importar, Isa decidiu seguir João em sua busca e, assim, os dois partiram do acampamento onde Ingaliance que estava se movendo em direção ao deserto de Alikr para se vingar dos Daedra. Usando todos os feitiços que João conhece para viajar, eles cruzaram centenas de quilômetros em apenas uma hora para chegar a Shadgrove nas costas de um Flame Alcatronache, reforçado com o feitiço Mysticism, Acceleration, e o feitiço Alteration, Zero Friction. Vendo Shadgrove de cima enquanto o sol estava se pondo, João franziu a testa ao ver a cidade. Era supostamente uma cidade a oeste de Gilani na estrada para Egat, mas pelo que parece, os cultistas pareciam ter destruído ela. Olhe para lá. Isa apontou para a praça da cidade. Aqueles que não conseguiram fugir para o leste foram capturados pelo Orkut e seu sofrimento estava apenas começando. Histórias foram ouvidas sobre as atrocidades cometidas pelo Orkut assim que eles entram em uma cidade, mas isso era muito pior do que bandidos e outros vermes. Os homens foram mortos da maneira mais bárbara possível, que começou de rasgá-los pelos cavalos mortos-vivos brutos ou queimando lentamente em cruzes manchadas de alcatrão conhecidas como tochas humanas até empalar e esfolar. As crianças pequenas foram separadas em dois lugares sendo testadas por seu talento em magia. Aquelas que tinham um sentido para mágica foram levadas pelo culto para serem criadas como necromantes e aquelas que não tinham foram levadas para a fogueira. As fêmeas tiveram o pior. Eles foram obrigados a observar o que acontece com seus homens e filhos antes de serem levados em turnos pelos vigorosos cultistas e, no final, recebem sua parcela de tortura. Que porra? Que porra é essa? Isa não conseguia entender que tipo de loucura é essa. Mesmo as criaturas daédricas matariam pela caça e apenas torturariam quando necessário. No entanto, essas criaturas da mesma raça que elas são muito bárbaras. Isso é, espremer a alma. João disse com um rosto solene. Isa olhou para ele com uma cara que nem consegue entender o que ele quis dizer. Que porra é Soulscazing? Responder a essa pergunta exigia que João se lembrasse de alguns momentos desagradáveis pelos quais passou. Soulscazing é um processo agonizante que apenas o mais baixo entre os baixos o executa. Você conhece o ritual, sacrifício, quando um mortal oferece a alma de outro mortal a uma entidade superior. Entidades superiores, como Daedric Lords ou um Leviathan como Mane Marco requerem Black Souls, almas das raças mortais. As almas torturadas carregam mais poder à medida que drenam cada fio de sua energia em agonia. Então, quando morrem, o resultado da energia é amplificado. Se uma Black Soul lhe dá 5.000 Magica Points, uma Scazed Soul pode fazer mais de 8.000 Magica Points até 10.000. Ele disse. João. As almas das pessoas. Não são números. Eu sei, a barra N. Para aqueles que se sentem familiarizados com o termo Soulscaze, é uma vantagem na árvore encantadora do jogo e o que me inspirou para a ideia. Soulscazing é bárbaro, mas John sabe disso muito bem. Ele o executou em um dos inimigos que mais o feriram, Alarikoft Forsworn. O método foi passado de Chique para John e foi um acordo com Molag Bal. Vamos acabar com a nossa coisa. John disse e começou a se preparar. Espere. Isa o segurou. Essas pessoas. O que devemos fazer com elas? Se atacarmos cegamente, eles serão usados como reféns. Não sabemos que tipo de inimigo nos espera lá embaixo. Então vamos jogar com inteligência e devagar.
Aconteça o que acontecer com essas pessoas, mesmo que tenhamos causado danos colaterais, apenas aguente. Ele disse e passou a ela um arco. Você é decente com arco e flecha. Fique de olho no céu. Lance, mofle Rune, nas flechas que você usará para atirar e, fire Rune, nas flechas para bombardeio. Estou descendo, estaremos ligados. João colocou Grid como um manto e se transformou em uma forma Khajiit com Lust, enquanto pulava do Alcatronache. Uma vez que ele pousou, ele rolou agilmente em um lugar escondido e se levantou como Jônia, o curioso ruivo Khajiit. Olhando para a esquerda e para a direita, ele se certificou de que não era visto. Qual é o meu estado? Ele perguntou. Você está na área em ruínas da cidade. Vejo pouca presença e cobertura daqui, então certifique-se de avançar sem problemas, Isa disse. Roger. Apesar de se esgueirar, João ainda estava nu, Ebony e meio. Quer ele gostasse ou não, esta armadura foi projetada para fins furtivos. É completamente silencioso, incrivelmente leve e incrivelmente resistente. João pode correr o mais rápido que quiser sem chamar atenção. E assim ele fez. Combinando a furtividade perfeita de ganância e a bênção, pedra sombria, caminhe na sombra, João era tão bom quanto um fantasma. Ele correu o mais rápido que pôde sem deixar pegadas e saltou agilmente como um Khajiit evitando todos os obstáculos tirando a poeira de sua habilidade de parkour. Ele pulou entre prédios e paredes, explorando cada centímetro e colocando armadilhas mágicas. Um após o outro, João circulou a cidade uma e duas vezes para reconhecimento. Isso não vai ser difícil. João disse. João, temos companhia, HM. Ninguém está perto de mim, do outro lado da cidade. Eu não chamaria essa empresa, Isa. Não, eles são estranhos. Não cultistas. Eu acho. Um Imperial careca e um Khajiit, eles estão se infiltrando como nós. Merda, o que? Eles estão monitorando a situação de cima como nós. Esse Imperial tem uma coruja de estimação e está voando logo abaixo do Atronache. Ele te viu? Negativo. Mantenha-se furtivo e voe mais alto. Acho que ele não pode me ver. Fique de olho nos convidados. Não quero machucar amigos. Entendido. João não esperava que a festa tivesse mais palhaços. Mas como um louco disse uma vez, quanto mais, melhor. Queijo para todos. João enviou Nefertiti no mundo das sombras para perseguir a coruja e analisar sua conexão com aquele Imperial e então voltou à sua ação. João, em sua forma Khajiit, abaixou seu corpo alto e andou de quatro com o rabo balançando. Ele se imbuiu de ganância, e maximizou sua propriedade, Perfect Stealth, e então se soltou. Com a flexibilidade de um animal, João seguiu em frente aos quatro numa velocidade inimaginável. Chegou à zona onde as pessoas estavam a ser torturadas e passou veloz como uma pena entre os transitos. Cada necromante que ele encontrava era atordoado com um feitiço, paralisia. 1 segundo, 2, 3, 30, 40, 1 minuto. Todos os necromantes da cidade ficaram paralisados sem perceber. As pessoas da cidade ainda estavam chorando e gritando de tortura e dor. A situação parecia que os necromantes estavam apenas observando-os. Nada mudou. De cima, Isa estava aprendendo a respiração com os olhos arregalados. Ela podia ver João porque ela tinha permissão e o que ela viu foi um aspecto totalmente novo de João. Aquele bruto que gostava de esmagar e bater mostrou alguns movimentos que podem envergonhar tanto Miran quanto Miranda. O nome Katatosker não foi apenas para mostrar, foi bem merecido e totalmente merecido. O isolamento da cidade está feito. Parece que a prefeitura é a sede do culto de Clavicusville. João transmitiu. Qual é o seu status? Isa acordou de seu torpor e verificou sua situação. Está claro daqui de cima. Nossos amigos imperiais e Khajiit estão evitando os cultistas com cuidado. Parece que o Imperial é uma espécie de vidente. Um místico talvez. Interessante. Uma companheiro místico é sempre uma adição bem-vinda. João disse enquanto lançava Beacon Rune, pela cidade. Beacon,
É um feitiço desenvolvido por Nurine e recentemente desenvolvido por John em uma versão Rune compatível com o sistema e as telas de luz. Uma vez que John conecta os beacons a si mesmo, ele pode obter feedback visual sobre o que está acontecendo ao redor do beacon Rune. Não apenas a cidade estava sob seu controle, mas ele também podia ver e ouvir tudo ao redor. Alguns minutos depois de esperar nas sombras, os dois convidados entraram na cidade furtivamente e continuaram evitando os cultistas. O Khajiit era muito habilidoso em se esgueirar enquanto o Imperial seguia a liderança de seu companheiro e detectava magia para ele. Por aqui, Kellen. Aquele grande prédio ali deve ser o lugar que você deseja. Tem certeza, Nag? Tenho uma sensação estranha sobre isso. Não se preocupe, este aqui tem certeza que o pergaminho estará lá desta vez. O Imperial se chamava Kellen e o Khajiit Nag. Para interessante, seu objetivo é bastante óbvio. O Elder que Zayn adquiriu. Mas mesmo que John seja um homem generoso, ele não será tão generoso para deixar um Elder escapar. Afinal, parece que temos que nos livrar deles, Isa. Ele disse, devo fazer as honras, paciência. O ladrão não pode matar em um assalto. Por quê? Porque essa é a primeira linha entre um ladrão e um bandido. John continuou observando Kellen e Nag enquanto eles deslizavam pela cidade para chegar à prefeitura e se esgueiravam por uma janela. Era sua vez de seguir. Ter aqueles dois tolos na frente dele os tornaria uma boa isca, mas ao contrário deles, ele tinha seus caminhos. Ele simplesmente caminhou em direção à porta da frente da prefeitura, totalmente certo de que todos os cultistas ao redor estavam totalmente paralisados. Mas além do portão, ele sentiu muitas auras ocultas. Era hora de trabalhar. John examinou o local rapidamente evitando todas as fortes auras subterrâneas e percebeu que o andar superior era apenas uma isca, pois havia inúmeros túneis subterrâneos. Falando no Orkut, acho que o nome é bem merecido. John brincou enquanto lançava Leaf Vision e Death Vision para obter feedback preciso sobre a localização de seus inimigos. Agora, era a vez das grandes armas. John encontrou um lugar onde os túneis ao seu redor estavam vazios e tirou orgulho. Ele lançou um feixe vermelho altamente focado que perfurou o chão sob seus pés direto no chão e o cortou em um círculo. Ele então usou telequinesis para limpar a entrada que ele fez. O papel de orgulho acabou e agora chegou a vez de Meirunes Razor, uma ação de um homem e uma adaga. John deslizou para o túnel subterrâneo que foi cavado por algum método desconhecido. Parecia uma forma não mágica porque não tinha nenhum traço de mágica. Então é seguro assumir que algum tipo de morto-vivo foi desenvolvido de uma certa maneira para cavar túneis assim como aquelas centopeias de cerco da época de Riad. John pegou os túneis um por um, descobrindo uma cidade totalmente nova sob a cidade. Era um grande centro de operações para o culto usar. Felizmente, John conseguiu localizar os meandros da rede de túneis. Ele esperou até que o par imperial e o Khajiit também estivessem nos túneis, então começou a selar essas entradas. Assim que tudo acabou, ele contatou Isa. Deixei para você um caminho por onde entrei. Agora você cuida de tudo acima do solo e deixa o subsolo por minha conta, entendido? Naquele momento, nenhum dos cultistas poderia imaginar que acima do solo eles estão presos com a irmã mais rancorosa e raivosa do mundo enquanto no subsolo eles estão presos com um monstro que quer bancar o ladrão para não deixar suas habilidades ferrugem. Toda a noção de terror foi simplesmente invertida. A partir de agora, podemos iniciar a contagem regressiva. Após este evento apenas dois permanecem, uma short de história e a batalha final. Kirin Saga capítulo 480 Descendo o lixo Litil Kellen e Nag. Suas aparições davam a impressão de viajantes comuns que estavam na estrada há meses. Afinal, poucos neste mundo eram capazes de utilizar métodos mágicos para viajar em uma velocidade insana como um certo John Dare. Esses dois viajaram pelo continente cruzando montanhas e rios para rastrear um item de absoluta importância para Kellen, o místico imperial. Durante sua jornada, eles se depararam com todos os tipos de esquisitices. O item que eles procuram é um Elder Scroll.
Ninguém sabia muito sobre esses artefatos misteriosos, mas alguns com uma certa habilidade que lhes permite olhar para os Elder Scrolls sem serem cegados. Esses, é claro, são os membros do Ancestor Multicult, os conhecidos como Multipriests. Kellen era um sacerdote mariposa. Sua jornada começou há muito tempo, quando ele deixou a cidade imperial como um motacolite não muito depois da Grande Guerra. Assim como seus colegas, ele foi enviado para investigar e recuperar qualquer Elder Scroll daqueles que desapareceram misteriosamente da Biblioteca Imperial antes da Grande Guerra. Até agora, sua missão foi frutífera. Aqueles que adquiriram os Elder Scrolls possivelmente não irão apenas devolvê-los aos sacerdotes Moot. É por isso que muitos padres tiveram que encontrar alternativas e a alternativa de Kellen era Nari, um explorador Khajiit profissional. Ao longo dos anos, a dupla conseguiu recuperar alguns Elder Scrolls, mas a vida cobrou seu preço dos dois parceiros, dando-lhes ares de vagabundos. Portanto, era difícil distinguir Kellen como um membro de uma ordem muito estimada de um Nag maior ou distinto. Como um explorador profissional de um ladrão. Ultimamente, os dois estavam perseguindo um pergaminho ancião que caiu nas mãos de um Northern quase um ano atrás. Mas quando chegaram a um lugar chamado Interol nos distantes desertos de neve de Skyrim, eles foram perseguidos pela esposa do Tani cujos olhos brilhavam tão vermelho quanto a lua Macer. Mais tarde naquele ano, um Elder Scroll foi roubado de Wairest e chegou em algum lugar em Hammerfell nas mãos de um Daedric Cult. É por isso que os dois estavam se infiltrando neste lugar com todo o caos solto acima do solo. Estupidez ou coragem, o dever de Kellen de reunir os Elder Scrolls e o vício de Nag em riscos e exploração levaram os dois a um dos lugares mais perigosos de Nirn até agora. É terrivelmente pacífico. Nag não pôde deixar de comentar sobre a situação. É verdade. Algo não está certo. Devemos garantir nossa retirada. Kellen disse. Este concorda. Os dois voltaram para ver a rota de fuga, mas quando chegaram ao local de entrada, a estrada foi bloqueada por alguns escombros que apareceram sem aviso prévio. As coisas eram mais sérias do que eles poderiam imaginar. Enquanto isso, em outro lugar, Jon se consumia em desempenhar o papel de ladrão nas configurações fáceis. Ele não foi descoberto porque não havia chance de alguém com seus recursos e truques poderem ser descobertos em primeiro lugar. Até mesmo a magia que ele estava lançando precisava de um artesão muito sóbrio para rastrear uma dica. Então, por enquanto, tudo estava bem. Mas Jon fez uma descoberta. Todos os cultistas de Clavicusville nesses túneis eram vampiros. No subsolo, havia um monte de vítimas humanas usadas como gado para aqueles vampiros. Eles foram cigados e sofreram lavagem cerebral para agir como rebanhos de animais, o que fez Jon despejar sua raiva nos primeiros vampiros que encontrou, despedaçando-os com as próprias mãos. Depois de limpar atrás de si, escondendo os corpos no cubo, Jon decidiu fazer uma abordagem diferente para esta situação. Por misericórdia, ele queria acabar com a vida daquelas pessoas que sofreram lavagem cerebral, mas sabendo que elas dariam poder aos Soulsnari, Jon os deixou em paz. Ele preferiu atacar os vampiros com uma arma que eles nunca enfrentaram antes. Um vampiro estava patrulhando um túnel e correu para Jon sem notá-lo apenas para ficar preso ao chão com Jon acima dele. Jon cortou a própria mão e deixou seu sangue escorrer na boca daquele vampiro. O vampiro sorriu ao sentir o poder voltar para ele, mas no instante seguinte, todo o controle foi perdido. O vampiro, que é um ser com uma alma sombria, um corpo que se alimenta de sangue e olhos que podem controlar suas vítimas, está agora sob o controle da espécie que sempre foi sua presa. O sangue de Jon era especial, era superior a qualquer sangue, pois foi refinado por magia e energia vital, especialmente com Jon ganhando o poder da carne eterna, que faz com que seu corpo nunca envelheça devido ao vigor bruto que possui. Ele então se levantou e o vampiro seguiu como um cervo manso. Jon verificou seu Bloodtrail para se certificar de que está sob seu controle total. Quantos idiotas nesta toca além de você? Algumas dezenas do clã Maroni de vampiros. O culto do verme fica acima do solo, mas eles guardam a sala do tesouro conosco. Legal.
Onde fica a sala do tesouro? 2 níveis subterrâneos. O que está aguardando isso? 10 vampiros anciãos, 3 caveiras voadoras, alguns mortos-vivos. O que em Nirn é uma caveira voadora? João não se lembrava de nada disso. Não importava de qualquer maneira, então ele deu ao vampiro a última ordem. Vá me trazer 2 de seus amigos vampiros. Com isso, o vampiro se virou e entrou no túnel. João se escondeu em um canto próximo enquanto exibia o que o vampiro está vendo em uma tela do sistema através da Beacon Rune que ele deixou nele. 1 minuto depois, o vampiro veio com outros 2. Ei, espere! Quem quer nos ver? Um dos 2 vampiros seguindo aquele que João cativou continuou reclamando. Ele está aqui. O vampiro servo disse. Quem? Ele. Quem é? Qual é o nome dele? Não sei. Ah porra. Não precisa falar muito com ele, ele não vai te responder de qualquer jeito. João saiu das sombras. Contenha esse. Sem apresentações, João saltou sobre um dos vampiros enquanto o outro era contido pelo vampiro escravo. Não demorou muito para João encantar os outros 2 depois de se certificar de que nenhum som escapasse com um círculo mufle, que ele mentiu. Agora, ele tinha 3 vampiros escravos ao seu lado. Ok, idiotas. Tragam-me seus amigos. Quantos litros de sangue ele gastou com aqueles vampiros? A resposta foi não muito. O sangue de João é muito potente para eles a ponto de algumas gotas serem suficientes para controlar um vampiro inferior. A julgar pelo que sabia, ele agora controla quase 8/10 dos vampiros. Não eram grandes números, mas ainda pode derrubar os outros. João não podia arriscar enfrentar os vampiros e matá-los em um combate direto. Caso contrário, quando Clavicusville reivindicasse suas almas, ele certamente veria que o seu tesouro estava comprometido. E agora para o grande finale, lutas internas entre vampiros, o que não é nada estranho nas comunidades da Edric, mas sim algo altamente encorajado. Os Trav-vampires de João foram lançados como bestas selvagens sobre os Iger-vampires e uma luta sem sentido começou. João ficou à margem observando como tudo se desenrola e até aproveitou para prender algumas almas com o propósito de não vazar nada importante para o Clavicusville. Em menos de 1 hora, todos os túneis foram controlados pelos Trav-vampires. João deu-lhes uma ordem final para irem para seus caixões e dormirem cedo como bons meninos. Enquanto isso, o Imperial Kellen e o Kagente Nag notaram a situação. Eles exploraram 3 níveis subterrâneos até agora e os encontraram completamente limpos. No nível final, havia vestígios de batalha, mas nenhum corpo foi encontrado. Isso está errado. Este aqui diz que devemos ir embora. Nag disse enquanto analisava o lugar ao seu redor. Fique à vontade. Quem nos trancou que garantiu que não tivéssemos escolha a não ser seguir em frente? Kellen disse. A situação exigia apenas avançar no momento, mas não demorou muito até que os 2 finalmente se deparassem com alguém. Era um Khajiit, ruivo, alto e completamente vestido de preto. Se aquele não era um cultista do mal, então de forma alguma ele é qualquer outra coisa. O bom é que ele não os notou. Os 2 entenderam que seria melhor não chamar a atenção daquela pessoa e sim ficar observando por trás. Pelo menos eles poderiam descobrir a situação primeiro. Por outro lado, João não se importou com alguma audiência e avançou até chegar a um portão. Era um grande portão selado por alguns tipos de raízes e tinha muitos signals atrás dele. Esta era sem dúvida a sala do tesouro. Mesmo que o portão precise ser aberto com algum tipo de sim ou um ritual sofisticado, João tem a chave mestra para todas as coisas bloqueáveis, desbloqueáveis em Tlariel, a chave que clica. Ah, chave mestra. Clique sabia. A chave estava escondida em ganância, para que ninguém descobrisse e estava escondida no cubo mais uma vez. Com isso, João abriu o portão e entrou. Bem, o que temos aqui? João entrou na sala à sua frente vendo montes e mais montes de ouro espalhados. Havia armas, acessórios, livros, pedras preciosas e um monte de coisas aqui e ali. Esta sala do tesouro deixaria o mais rico dos mercadores envergonhado, não importa como ele olhe para ela. Mas João tinha imunidade às joias glamourosas e às moedas brilhantes,
Pouco pode atrair um homem como ele com bolsos tão fundos quanto os dele. Então seus olhos perceberam o truque no cenário imediatamente. As correntes dos punhos malignos de Azidal foram afrouxadas de repente e então foram imbuídas pela mágica de João e no segundo seguinte, eles estavam em uma chama azul branca que consumiu até o chão tocado pela chama. Estalido, estalido, João acenou com os braços com as correntes e eles dançaram como cobras de fogo ao seu redor. Balanço, balanço, ele os balançou ao mesmo tempo contra o maior monte de ouro e eles derreteram as moedas ao toque, passando pelo monte queimando o que estava abaixo deles. Ah, fosse o que fosse, parecia ter soltado seu grito final. Sair. João ligou. João recuou as correntes e esperou que as outras auras se movessem e assim o fizeram. 3 caveiras voadoras saíram de trás das pilhas de ouro. Impossível. Ele viu através de nós. Não posso acreditar. Não pode ser verdade. É perigoso. Precisamos convocar nossos melhores às séculas. Por mais estranho que seja, 3 skulls voadores estavam pairando no ar na frente de João. Esses crânios tinham pedras preciosas em suas órbitas e pareciam tão mortos quanto mortos-vivos. Que raro! João exclamou. De todas as coisas que encontrei, estas são demiliches. Demiliches são uma forma deteriorada de liches, os mortos-vivos que alcançaram a classificação mais alta entre sua espécie, o Lichdom. Esses demiliches são lixas que caíram em desgraça e tiveram seus filactérios destruídos, mas sobreviveram graças a uma preparação prévia. Embora raro de se encontrar, João testemunhou 3 deles. Demiliches podem ter caído em desgraça, mas estão longe de serem impotentes. Um demiliche é muito resistente à maioria das armas de magia e, se perturbado, o crânio levitará e sugará as almas das criaturas vivas próximas. Ele sabe. Ele sabe? Ele sabe. Os 3 exclamaram surpresos, questionando e percebendo, respectivamente. Claro, eu sei. Vocês fodidos até parecem familiares. Não me diga que vocês foram os que eu lutei no mundo fantasma. Não eram 4 de vocês? É. Você é. Não me diga. O dragão sacerdote. Pelo que João disse, os 3 demiliches se lembraram do evento que levou à sua morte. Estes eram os mesmos lixes do mundo fantasma que João lutou antes. O lixo Falkine e seus lacaios. Vamos ver. O lixo antigo, é você. 2 de seus 3 capangas, é. O último, aquele que eu matei com minha bunda. Onde está? Merda. Mantenha o silêncio. Quieto. Os 3 crânios flutuantes ficaram tensos de repente e pareciam estranhos. Será que matar lixas com minha bunda é o fim do jogo para eles? João perguntou. Bem, é uma teoria que vale a pena conferir. João estava prestes a sacar suas armas, mas assim que ele se moveu, um dos demiliches percebeu seus movimentos e abriu sua boca lançando magia. O vazio ao redor de João se distorceu e um ser veio em força enviando um soco incrivelmente pesado em direção a João. João entrou na postura Gaotifang, e com uma palma, ele parou o ataque então com seu corpo. Ele canalizou o poder do impacto para sua outra mão que golpeou de volta aquele ser em seu abdômen. Contador perfeito. O ser voou para longe do lado de João e pousou em uma pilha de ouro. Foi então que João deu uma boa olhada nos mortos-vivos recém-convocados ao seu redor. Só podes estar a brincar comigo. Não apenas de um morto-vivo, mas ele reconheceu a maioria dos que foram convocados. Estes eram os zumbis reanimados de homens que ele conheceu. O ex-campeão de Boitá, Galon, os 2 orcs trabalhadores de Malakat e Perit, minotauros e centauros da Batalha de Forsunur João Dari, os Swarm cultistas que ele matou assim que invadiu a pirâmide Ansei, mas mais notavelmente, os lutadores da Arena Imperial que ele matou com suas mãos e em cima deles, aquele que ele acabou de explodir, o ex-grande campeão Darius. O Ormcult coletou todos esses corpos e os trouxe de volta para uma última rodada contra ele. Maldito seja. Agora estou chateado. João parou o chão e um rugido do dragão veio de dentro de sua alma através da aura. Ele ia fazer barulho agora que as coisas chegaram a esse ponto. Sua energia astral foi invocada e se manifestou na forma de dezenas de Firewyrms,
Fantasmas espectrais de chamas serpentinas com cabeças de dragão, girando em torno dele. Não importa o ouro neste tesouro, esta batalha logo derreterá tudo no chão. Notas do autor. Obrigado. Em primeiro lugar, peço desculpas profundamente pela pausa não anunciada que fiz. Foi importante, por isso estou compartilhando a notícia. Já faz muito tempo, mas finalmente tive a chance de comprar um PC totalmente foda para jogos. Levei os últimos dias para juntar tudo e é um sonho que se torna realidade, pessoal. Mas o mais importante a dizer aqui é que eu nunca teria feito isso sem o seu apoio. Eu nunca teria. Este é o dinheiro do romance e vou colocar todos os esforços nele no romance. Escrevemos quase 500 capítulos sobre laptops, smartphones e cibercafés antigos. Mas isso é seu tanto quanto é meu. Estou feliz, mas não consigo expressar o quanto estou feliz. Mais uma vez, desculpe pela pausa sem aviso prévio e para o capítulo Nublinotas/bom essa pausa não teve efeito nenhum no ritmo que saí no canal. Mas eu acho melhor colocar mesmo assim os avisos do autor. Kirin Saga capítulo 481 O elefante na sala para Jun. Essa situação atual parecia que alguém havia vasculhado seu quintal e desenterrado todos os esqueletos que ele mantinha. As únicas vítimas que estão por perto foram as que ficaram muito desfiguradas para serem trazidas de volta, como Alaric, por exemplo. Darius, Galon, os dois trabalhadores, Movus e a lista continua. Ah! Você deveria tremer de medo agora, mortal. Você deveria estar com medo. Sim. Com medo. Os três Demiliches estavam ansiosos para convocar seus gloriosos mortos-vivos, o que fez com que o olhar no rosto de João mudasse. Eles se gabavam e se arrastavam pensando que já haviam entrado na cabeça de João. Maldito seja. Agora estou chateado. Seus filhos da puta estão perdendo suas cabeças de maneiras que você nem mesmo compreende. João falou em um tom que traiu sua aparência cagente. O que eu mato deve permanecer morto. Não para alguns merdas como você reanimá-lo. Assim que terminou essas palavras, seu poder explodiu em uma cena em que só pode ser descrita como espetacular. Dezenas de Firewyrms apareceram ao redor dele em uma tempestade de fúria draconiana. Ninguém sabia o que o deixou tão zangado, mas com certeza esta sala do tesouro não ficaria intacta se aquele homem continuasse aumentando o calor pelos insanos Firewyrms que o cercavam. Algumas das moedas de ouro espalhadas pela sala do tesouro começaram a derreter com o calor intenso e todos os mortos-vivos fracos já estavam queimando. Faça alguma coisa. Ataque, ataque. Está queimando. Os três Demiliches temiam os danos que estavam recebendo. Eles estavam na forma mais baixa que um lixo pode alcançar e a morte após esse ponto é verdadeira e absoluta. O dano que suas almas malditas sofrerão os tornará esqueletos estúpidos assim que forem reanimados pelo Rei Verme, que eles decepcionaram demais. Agora, eles só podiam pensar em atacar João com todo o seu poder. O primeiro morto-vivo capaz o suficiente para suportar o calor, Firewyrms, investiu contra João com sua espada mirando na cabeça de João, mas João nem sequer olhou para aquele zumbi quando um Firewyrm passou por ele, incendiando-o e então para uma multa cinzas. João então deu um passo à frente com seu cabelo ficando mais vermelho e seus olhos brilhando mais frios na imagem infernal que se formava ao seu redor. Retaliar. Agora. Os Demiliches continuaram voando atirando feitiços nos Firewyrms, mas era como se um novato entrasse na camada do chefe final de repente. Todos os seus ataques foram inutilizados no local. João levantou a mão e seus Firewyrms voaram para frente devorando todos os mortos-vivos em seu caminho. Eu não vou matar você. Vou dar um exemplo para aqueles que desenterrarem meus esqueletos. Aqueles ex-inimigos que ele enfrentou uma vez no passado não eram mais seus oponentes. O crescimento estupidamente aterrorizante de João já era algo fora do mundo. A direção em que ele acenou com as mãos e os lugares onde seus olhos pousaram eram os pontos da morte. Nada sobreviveu à fúria dos Firewyrms. Mas havia mortos-vivos poderosos no soco. Darius, Galon, o Trabalhador, o Minotauro Movus e alguns dos renegados.
Todos eles o atacaram sistematicamente de todas as direções. Ah! Seus filhos da puta estão ansiosos por uma revanche. Tudo bem, vou destruir tudo de novo. Jon já tinha orgulho, flutuando acima dele a lâmina de ébano, flutuando acima e disparando magia como uma torre guiada. Mestre, deixe-me sair. Até Jax ligou de dentro do cubo. Jax podia sentir o inimigo que o humilhou lá fora, embora esteja morto agora. Movos, o chefe dos Minotauros da Batalha dos Renegados, era o arqui-inimigo de Jax. Você pode ficar com ele. Jon deixou Jax sair e o furioso Minotauro saiu do cubo para se juntar à bagunça. Jon segurou o pescoço de um dos dois trabalhadores que ele matou em Morrowind e o mandou para cima. Então agarrou seus pés e começou a acenar para ele bater nos outros. Era seguro dizer que usar zumbis para matar zumbis era eficaz de maneiras que deixavam Jon surpreso. Entre sua lâmina lidando com os oponentes fortes, sua arma de cadáver batendo nos outros cadáveres fracos, seu cajado voando ao redor incendiando os mortos-vivos como uma metralhadora, o enxame dos Firewheels configurando tudo isso e o notável aprendiz Jax cuspindo fogo em seu inimigo. Era seguro dizer que esse bullying unilateral estava transformando a situação em um verdadeiro inferno. Mas do lado de fora, dois espectadores inocentes estavam simplesmente parados ali com a boca aberta. Kellen e Nag ficaram muito surpresos com a cena infernal que aconteceu de repente. Kellen, este aqui não aguenta mais. Se ele for deixado fazendo o que está fazendo, nenhuma única moeda sobreviverá ao calor. O eu de Skrull dentro pode ser danificado. Nag disse segurando sua cabeça. The Elder Scrolls não pode ser danificado, não importa o que. Mas a cena está partindo o meu coração. Precisamos fazer alguma coisa. Kellen disse que gritou. Ei, irmão. Vá com calma no fogo. Apesar de gritar, Jon estava muito absorto na batalha e realmente não se incomodou. Precisamos nos aproximar dele. Nag falou. Não sei. Ele vai nos vencer se aparecermos sem sermos convidados. Então você espera que este fará isso sozinho. Nag deixou Kellen para trás e avançou para o meio da situação. Espere. Nag, pare com isso. O imprudente Khajiit avançou no meio da briga com o objetivo de alcançar seu parente furioso. Enquanto isso, Jon notou, mas também viu o que os três Demilishs estão fazendo. Os Demilishs aplicaram suas energias juntos e começaram a lançar um único feitiço ao mesmo tempo. Ele não sabia a natureza do feitiço, mas seu feitiço de proteção, alarme, disse a ele para não ser atingido por ele, portanto, era importante interrompê-lo agora. Jon tinha a Ebony Blade em uma mão enquanto a outra estava livre, o que significava que ele podia fazer isso. Então ele chamou a arma mais rápida que conseguiu. O Ambajaque. Sem se importar com o resultado de ser feito aleatório, serviria como uma boa distração por enquanto. Mas nem tudo sairia como planejado. A interrupção de Nag fez com que a situação ficasse complicada. O Khajiit estava tentando chegar até Jon, mas ele notou os três Demilishs lançando magia nas costas de Jon. Então ele pensou que se ele ajudasse com aqueles três crânios, ele poderia ganhar a confiança do outro Khajiit. Mas ele estava no caminho do Ambajaque. Ei, tome cuidado! Jon gritou. Não. Kellen deu um pulo ao ver seu parceiro sendo atingido pelo feitiço de Jon vindo do estranho cajado preto. Bang! Uma grande explosão de fumaça vermelha ocorreu quando o feitiço atingiu Nag e todos pararam o que estavam fazendo. Jon retirou os seus Firewheels para dentro dele e se moveu instantaneamente em direção à porta da sala do tesouro, impedindo Kellen de atacar o que poderia ser sua morte. Espere. Não, meu amigo, Ellie. Ele está bem. Eu acho. Não houve tempo suficiente para pensar, pois o resultado da magia do Ambajaque finalmente surgiu na sala, seguida por um silêncio absoluto de todos os participantes nesta situação confusa. Ok. Isso é inesperado em muitas escalas. Jon não pôde deixar de comentar. Nag. Kellen foi pego de surpresa ao ver o que aconteceu com seu amigo. Não se preocupe, é temporário.
João deu um tapinha em seu ombro e continuou olhando para a grande criatura que o Khajiit Nag também transformou. Nag, que se transformou em uma grande criatura vista apenas na selva de Valenwood, nas savanas de Elsweyr e nas selvas de Black Marsh, parou bem onde está e não mostrou muitos movimentos. Ele estava fechando os olhos, mas logo os abriu para ver seu ponto de vista muito mais alto. Ele olhou para baixo para ver 3 caveiras minúsculas olhando para ele em silêncio absoluto. Então olhou para o lado onde João e Kellen estavam de frente para o poker. O que está acontecendo? Este é. Ele tentou falar, mas percebeu que é incapaz de fazê-lo. Ele tentou mover seus membros, mas tudo parecia estranho em todo o corpo. Ele sentiu algo pesado em seu rosto, mas logo percebeu que não era parte de seu corpo e ele era. Onde está meu pelo? Onde está minha pele gloriosa? Ele estava sem pelos. Um pesadelo para qualquer membro do Furstoke. João notou o movimento de Nago e entendeu o que estava acontecendo a seguir. Ai! Pânico! Chorar a grande criatura, que estava parada na sala do tesouro mal se encaixando, entrou em pânico e está prestes a se enfurecer. Vamos dar alguns passos para trás. João disse, a propósito. Este é Johnny. João conversou com Kellen enquanto Nag continuou correndo na sala pisando em tudo em seu rastro. Um tempo atrás, João estava genuinamente chateado com o Ormkut por desenterrar suas mortes, mas agora ele se acalmou após a interferência de Nag. Com Nag se tornando uma criatura tão ridiculamente grande, João pode pegar leve, pois tudo nesta sala do tesouro não sobreviverá à fúria do pânico de Nag. João continua observando tudo na sala ser destruído pela grande criatura e Kellen ficou sem palavras até que tudo estivesse pronto. Nenhum único zumbi foi deixado sob esses pés grandes. Até os 3 da milícia se esconderam e Jax correu atrás de João. Agora que tudo está feito, vamos abordar o elefante na sala. Que é literalmente preciso. Uau! João entrou para ficar na frente do elefante real em pânico que é Nag. Kellen se sentiu ofendido por Nag, mas João se desculpou. Olá, grandalhões. Olhem para mim. Estou aqui embaixo. Chorar. Está tudo bem, não se mexa, não se mexa. Apenas fique parado. João tentou parar o elefante Nag, mas o último estava com muito medo de si mesmo. Lembro de sua pele. Kellen ligou. Oh, certo. Que vergonha. João percebeu, Nag. Você se lembra do seu pelo, cara? Chorar. Nag não respondeu bem a isso e tentou atravessar a parede da sala para se libertar, mas sem sucesso. Não está funcionando. João saiu correndo da sala. Eu disse para lembrá-lo de seu pelo. Um Khajiit como você não deveria saber como fazer isso. Kellen disse. Não. Mas deixe-me tentar. João caminhou até Nag mais uma vez. Ei. Eu posso consertar você. Só me dê um segundo, ok? João disse enquanto mudava sua aparência de Khajiit para um rediguar na frente de Nag. Isso fez com que o elefante furioso parasse e olhasse com cuidado. Choramingar. Ok, bom. João voltou para Kellen, que estava pensando 2 vezes sobre com que tipo de pessoa eles se envolveriam. E agora? Apenas dê um tempo. Ele voltará ao normal em alguns minutos. E se ele não quiser? Os efeitos do Abajak não são permanentes. João disse então se virou para Nag, mas pensar que eles fariam um elefante na sala. PFFFT. Ah! João explodiu em gargalhadas enquanto os outros ficaram sem palavras com o quão sem coração ele é. Ei! Kellen gritou. Ok, vamos dissipá-lo. João parou de rir. Nefertiti. Sua Shadow Magic pode dissipar da Edric Magic, certo? João falou com sua sombra, o que fez Kellen se sentir ainda mais estranho. Sim, pode. Uma, você pode segurar essa galinha. Ela saiu em sua forma infantil enquanto segurava uma coruja de aparência familiar de suas pernas. A coruja estava lutando e gritando, mas Nefertiti a conteve bem. Oh não! O rosto de Kellen ficou pálido. Nefertiti, dê para o senhor aqui. É dele. João disse. HMPH. Senhor, aqui está o seu frango. Ela disse enquanto engolia sua piada.
Deus sabe o que ela estava pensando. Kellen recuperou sua coruja e correu de volta para ele e ficou em seu ombro com medo de Nefertiti. Ok, aquele elefante. João apontou para Nag. Nefertiti virou-se para ver o que havia ali e sorriu maliciosamente. Um elefante na sala? Ela perguntou. Sim. PFFFF. Ela segurou a barriga e começou a rir. Oh, Deus! Você é horrível. Você não vê o sofrimento do pobre Khajiit. João olhou para ela com desaprovação. Ah! Ela não parou de rir até que ela caiu. Enquanto isso, Kellen estava olhando com olhos frios para João. Você pode por favor? João perguntou. Nefertiti moveu-se quase instantaneamente e apareceu ao lado do elefante na sala. Ela então usou sua magia das sombras para envolvê-lo de uma vez e no segundo seguinte, todo o elefante desapareceu deixando apenas Nag cujos membros ficaram frios com a experiência traumática. Parabéns, agora você recuperou seu pelo. João disse acenando com as mãos de longe. Nag olhou para seus braços e sentiu seu rosto. Ele estava de volta. O Khajiit adulto não pôde deixar de chorar. O que eu perdi? Atrás de João e Kellen, uma voz veio chamando por eles. Oh, Isa. Você não errou muito. Acabamos de lidar com um elefante e algumas outras coisas. João disse. Legal. E quanto ao seu fim? A cidade foi evacuada. Eu levei as pessoas embora. Esses necromantes ainda estão paralisados como estão. Você deixou as cartas Catatoska como eu pedi? Sim. Eu os espalhei pela cidade. Assim que esses necromantes voltarem a si, eles terão mais um apelido seu para se preocupar. Deus! Eu já sinto tantos. Enquanto isso, Nefertiti saiu de uma pilha de ouro com 3 demeliches amarrados a 3 cordas das sombras. Oma, posso ficar com isso? O quê? Não. Isso é ruim. Deixe ir. HMPH. Idiota. Nefertiti não ouviu e tentou afundar em sua própria sombra, mas ele a segurou primeiro. Solte. Não. Solte. Não, não, não. Como os dois tiveram sua própria discussão de gato ou alma, Isa pegou o cubo de João e apontou para as coisas na sala e começou a varrer tudo dentro dele. Ei, espere. Por favor, ouça. Pedimos algo. Kellen gritou quando viu Isa acumulando tudo. Primeiro a chegar, primeiro a servir. Ela o ignorou. Não, não queremos nada desse ouro. Só queremos um item. Um item que só eu posso usar. Não vai servir para você. Kellen disse. O pergaminho ancião? Isa perguntou. Kellen não imaginava que sua missão fosse exposta. Nós estamos mantendo isso. Isa disse e continuou varrendo. Espera. Naquela época, João interferiu. Ele estava emaranhado com Nefertiti puxando a cara um do outro, mas o assunto parecia importante. Ei, Imperial. Você é um sacerdote mariposa, certo? João perguntou. Kellen parecia hesitante, mas depois ele acenou com a cabeça. Bom. Vou fazer um acordo. Você leu aquele pergaminho para mim e é seu. Você joga. Notas do tradutor. Você sabe, pessoal. Estou realmente desapontado por nenhum de vocês ter mencionado que Kellen, Nag e Isa são os 3 primeiros personagens que aparecem em The Elder Scrolls Legends. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.